Gênesis capítulo 15. Versículo 10. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refraíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigarzeu, e o Jebuseu. Diga assim: será tudo como Deus falou. Senhor Deus, nós cremos na tua santa e poderosa palavra. Através dela o Senhor se manifesta à mente e ao coração de cada um de nós. E nós queremos mais uma vez aqui sermos alcançados por aquilo que desata o nó, aquilo que abre o mar, aquilo que derruba muralhas, aquilo que divide o Jordão, aquilo que nos faz avançar, aquilo que nos faz chegar mais longe do que os nossos limites poderiam nos levar. A tua santa e poderosa palavra. Meu Senhor, os ouvidos estão atentos, o coração está rendido a ti. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você prestou atenção que nos últimos dias a gente está falando muito sobre Abraão, sobre a história dele, dos descendentes dele? E eu confesso para os irmãos que isso não é proposital, pelo menos não da minha parte, creio que seja da parte de Deus, para que você compreenda com exatidão tudo aquilo que aquele homem viveu e tudo aquilo que Deus o prometeu e cumpriu. Você já ouviu por várias vezes a história de Abrão. Aqui no capítulo 15, Deus ainda não havia mudado o nome dele para Abraão. Mas você, como é inteligente, você vai compreender que quando eu estou falando Abraão, é só para ficar mais fácil aqui a nossa pronúncia, para que a gente não se perca. Então Abraão, aqui no capítulo 15, vai viver algumas coisas interessantes. E é interessante como o capítulo 15 também começa. O capítulo 15, no versículo 1, está escrito assim: depois destas coisas. Que coisas? Depois destas coisas. O capítulo 15 começa fazendo com que a gente se lembre do que aconteceu antes dele. O que aconteceu antes dele tem um peso para que a gente consiga entender o que acontece nele, no capítulo 15. Abraão, você sabe quem é. Abraão vivia em uma terra bem distante dessa em que ele está aqui, à altura do capítulo 15. Abraão estava lá na terra de Ur dos Caldeus. Deus começa essa jornada com Abraão quando Abraão está com a idade de 75 anos. Abraão não era mais um menino. É quando Abraão tem 75 anos que Deus vem e chama Abraão para viver uma coisa nova. Que coisa? 75 anos. Quando muita gente já está parando, Deus chama Abraão para começar.
Quando muita gente já olha para tudo aquilo que viveu e pensa, eu já vivi tudo, é nessa hora que Deus diz: Abraão, vamos começar algo novo agora. Enquanto muitos estão parando, Abraão está apenas começando. Enquanto tem muita gente aí que já está dizendo: não tem mais jeito, eu vou me acomodar do jeito que está. Tá bom, cheguei até aqui, tá bom. Enquanto alguns estão dizendo isso, tem um povo que vem para Semeando Amor, terça, quinta e domingo, que levanta a voz o tempo todo para dizer o seguinte: na minha vida, Deus só está começando. Nunca é tarde para viver o novo de Deus. E 2023 é o ano do novo de Deus, então eu vou repetir isso. Nunca é tarde para viver o novo de Deus. Deus tem coisa nova para você, para a sua casa, para a sua família. Aqueles que têm aqui um ministério, Deus tem um novo para o teu chamado. Deus tem um novo para os teus negócios. Deus tem um novo para esse seu coração, que já sofreu tanto ao longo da vida. Já está, meu irmão, quem sabe calejado de tanto apanhar e de tanto sofrer. Mas nessa altura da vida, Deus me traz aqui para te dizer: Deus tem algo novo para começar a fazer na sua vida. Capítulo 12, você conhece? Versículo 1. Porque no capítulo 11, no último versículo, o pai de Abraão morreu. Aí no capítulo 12, eu falei isso no último culto aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão. No capítulo 12, tem mais uma vez a afirmação de que Deus o chamou. Mas quando eu leio lá Hebreus, a Bíblia vai dizer que de Ur dos Caldeus o Senhor o chamou. No capítulo 12 ele já não está mais em Ur dos Caldeus. É só uma repetição daquilo que Deus já havia dito a ele quando ele saiu de lá. Quando foi para ele sair de lá. E Deus tinha para Abraão um chamado. Repita comigo: um chamado. Deus tinha para Abraão um chamado. Mas quando você lê o capítulo 12, logo no primeiro versículo, segundo versículo, você vai ver que Deus tem um chamado, e para esse chamado, Deus faz 7 promessas. Deus fez 7 promessas a Abraão, depois de entregar para Abraão um chamado. Deus o chama, e esse Deus que o chama, dá para ele, ou faz a ele, 7 promessas. E por que isso? 7 promessas para um chamado. Porque aquilo que Deus tem para te dar é muito maior do que qualquer coisa que você tenha para oferecer. Deus nunca perderá para você. Pode ter certeza que se Deus está te pedindo algo, é porque Ele tem algo muito maior para fazer chegar até você. Se Deus está te dando uma ordem, não tarde em cumpri-la, porque debaixo dessa ordem, com certeza, Deus já tem algo novo e extraordinário para a tua vida. Deus tem promessas, Deus tem recompensas para todo aquele que obedece. Deus pede uma coisa de Abraão e promete 7 coisas em cima daquilo que ele pediu. O que Deus tem para você e para mim é muito maior do que aquilo que a gente tem para entregar para Ele. Então vamos entregar logo. Abraão não podia demorar a fazer o que Deus estava mandando. Abraão não podia demorar a sair de Ur dos Caldeus. A história vai nos contar que ele passa a vida em Ur dos Caldeus, em uma tenda, casa idólatra. Porque os historiadores vão dizer que o pai de Abraão, Terá, ganhava a vida fazendo imagens de escultura. Ele fazia imagens de escultura daquilo que eles chamavam de deuses, para que as pessoas se prostrassem diante daquelas imagens, fizessem o seu ritual de adoração a elas, e na sequência fizessem os seus pedidos. Então Abraão, lá em Ur dos Caldeus, cresceu no meio disso. Disso como? Abraão cresceu vendo deuses que nunca falaram. Nenhuma daquelas estátuas falou com Abraão. Desde a menor até a maior, nunca Abraão viu a boca daquelas estátuas se movendo e saindo som. Nunca Abraão viu o braço daquelas estátuas se estendendo em sua direção para o abençoar. E olha que ele cresceu no meio de muitas, uma vez que o pai dele fabricava isso.
Imagina como era a casa de Abraão, a tenda de Abraão, do pai de Abraão, com estátuas, com deuses para todos os lados. Imagina o quintal, imagina a sala, imagina o quarto, com estátuas, pseudos deuses para todos os lados. E Abraão passa a infância, a juventude, a mocidade, boa parte da fase adulta dele, olhando para deuses, vendo deuses que nunca falaram nada. E agora? E agora ele vai ouvir um Deus que ele nunca viu. Ele via todos os outros, e aqueles que ele via nunca falaram nada. E agora ele vai ouvir um Deus que ele nunca viu. Você entendeu ou não? Passa a vida inteira olhando para deuses que não falam. E agora? E agora não viu a Deus, mas está ouvindo esse Deus falar com ele. Já está mais do que na hora de você ter uma experiência pessoal, incomparável, que só dá para ter com um Deus todo-poderoso. Eu sei que tem gente aqui que vem de outras religiões, que já assim como eu, se prostrou diante de outros deuses, mas a gente nunca viu aqueles deuses falar, a gente nunca sentiu o toque da mão daquele Deus sobre a nossa vida. Agora, aqui não, meu irmão, aqui a gente ouve quando Deus fala, a gente sente o toque dele, a gente respira o bom perfume dele, a gente sente que ele está conosco. E nessa noite ele também veio para falar com gente aqui. Quem quer ouvir a ele? Dá um glória a Deus aí. Ele ouve um Deus que ele nunca viu. E aquilo é estranho para ele, porque ele via todos os outros que nunca falaram. E isso choca ele. Choca porque exatamente o Deus que ele não está vendo é o Deus que está falando. Ele não apareceu na frente dele. Mas ele ouve a voz de Deus que diz para ele: sai de sua terra, de sua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí Abraão, como a maioria de nós, vai deixar vir à tona um negócio chamado emoção. Repita comigo: emoção. Abraão deixa a emoção tomar conta. E quando Deus olha para Abraão, e Abraão está deixando a emoção tomar conta, Deus percebe que Abraão está fazendo algo que ele não mandou fazer. O quê? Levar alguém com ele. Porque Abraão vai olhar para um sobrinho dele, que não tem mais o pai faleceu, chamado Ló. Abraão vai catar Ló pelo braço e vai levar Ló com ele. Mas Deus havia dito: sai de sua terra, de sua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão está movido pela fé, porque ele está ouvindo a um Deus que ele não viu, e precisa ter fé para obedecer. Mas mesmo sendo movido pela fé, ele permite que uma emoção tome conta em alguns momentos. E todas as vezes que a gente for se permitir ser conduzido pela emoção, isso ali na frente vai trazer complicação. Olha para o teu irmão, diga para ele: cuidado com o seu coração. Quando a emoção fala mais alto que a fé, traz complicação. E essa complicação vai chegar mais à frente, no capítulo 13. No capítulo 13 vai ter complicação por causa da emoção do capítulo 12. Cuidado com o seu coração. No capítulo 13 começa uma confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Deu B.O., deu problema, deu ruim. Eles começam a brigar, porque o gado já se multiplicou tanto que já não tem mais pasto suficiente para o gado dos dois. Porque havia sobre a vida de Abraão uma unção de prosperidade. Onde Abraão chegava, Deus fazia Abraão prosperar. Eu não sei se alguém está querendo isso aqui. Onde Abraão chegava, Deus fazia Abraão prosperar. E perceba que ele nem fazia força, era só obedecer. Na força da obediência é que estava a provisão.
Não era na força do braço dele, era na força da obediência. Quando Abraão prospera, Ló, que está ao lado, começa a prosperar. O gado dos dois multiplica, vai ter confusão entre os pastores. Aí Abraão vai perceber que a confusão que está acontecendo, o problema que foi gerado, foi por causa da emoção do capítulo 12. Abraão vai consertar o que ele havia errado. Como assim? Deus não disse que era para levar Ló e ele levou. E agora? Se Abraão criou o problema, Abraão vai ter que desfazer o problema. Porque tem hora que você fica pedindo a Deus para tirar da sua vida quem você colocou para dentro abrindo a porta. Você puxou para dentro. Aí quando começa a dar problema, você quer que Deus tire da sua vida. Não foi Abraão que trouxe, é Abraão que vai ter que tirar. A emoção do capítulo 12 faz ter complicação no capítulo 13. Então Abraão, ele não pede a Deus para tirar. Abraão vai ter que tomar atitude. Ele queria isso? Não. Ele queria continuar fazendo aquilo que o coração mandava. E o coração mandava deixar Ló debaixo de suas asas. Mas nem todo mundo que você está abraçando, Deus quer perto. Abraão agora vai subir no alto de um monte com Ló. Por quê? Porque aquilo que Abraão está vivendo naquela época ainda não é tudo que Deus tem para ele. Até ali Ló conseguiu andar, mas aquilo que Deus ainda tem para Abraão não combina mais com a vida de Ló. Abraão leva Ló para um alto de um monte e vai dizer para ele: pode escolher o lado para qual você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Só não dá mais para a gente caminhar. Ló então olha e escolhe as campinas do Jordão, que se estendia até a região de Sodoma e Gomorra. Ele foi pela razão, porque o pasto está verdinho e ele tem um gado que precisa. Quando Ló se aparta de Abraão e vai embora, ele escolhe e já desce para ir. E Abraão está no monte. Abraão ainda fica lá no alto do monte, porque quando Ló saiu, Deus veio. É complicado o que eu vou ter que te dizer. Quando Ló saiu, Deus veio. Deus não veio antes de Ló sair. Ló teve que sair para Deus chegar. Porque tem situações em sua vida que você está dizendo: Deus vem logo. Mas Deus está dizendo: tira isso daí que eu vou. Conserta o que o seu coração errou, que eu desço. Desfaz a besteira que você fez, que eu vou. Você fez a besteira de levar. Agora conserta isso, dizendo que é para ele ir. Vai, Ló. E Ló vai. É quando Ló foi, Deus veio. E quando Deus veio, Deus disse assim para Abraão: Abraão, oi, levanta os teus olhos. Olha. E Abraão olha. Para onde? Até onde os olhos conseguiam enxergar. Aí Deus vai dizer para ele: está vendo tudo isso? Tudo isso que você vê, eu te darei. Eu vou repetir. Tudo isso que você vê, eu te darei. Ou seja, você vai alcançar tudo aquilo que os seus olhos estão conseguindo enxergar. É por isso que Deus quer ver pessoas aqui levantando a cabeça. Você está entendendo ou não? Você vai alcançar, Abraão, oi Senhor, eu vou te dar tudo aquilo que os teus olhos conseguirem enxergar. Então para de olhar para os teus pés e dá uma olhada para frente. Estufa esse peito, Abraão. Eu sei que você está sofrendo porque Ló foi embora, mas levanta essa cabeça, Abraão. Eu sei que você queria ter Ló debaixo dos teus braços, mas levanta essa cabeça, Abraão. Levanta essa cabeça, porque onde os seus olhos alcançarem, é isso tudo que eu vou fazer você conquistar. Olha para o teu lado e pergunta para essa pessoa: tu olha para frente ou olha para trás? É cabeça erguida ou cabeça baixa? Já está na hora de você enxergar seu casamento restaurado, porque é isso que Deus vai te dar. Se você enxergar teu filho aqui dentro, você vai ver teu filho aqui dentro. Se você enxergar teu marido liberto, Deus vai libertar teu marido. Se você enxergar essa cura, Deus vai te dar essa cura. Se você enxergar esse ministério aí, quem está em casa, Deus também vai te chamar para esse negócio. Quem está comigo para dar glória a Deus?
Deus. Só que de cabeça baixa você não vê. De cabeça baixa você não consegue. Por isso que o diabo faz de tudo para deixar você de cabeça baixa. O diabo faz de tudo para você perder a esperança que o amanhã será melhor do que o hoje. O diabo faz de tudo para tirar de você a capacidade de sonhar, de acreditar. O diabo faz de tudo para arrancar do seu coração aquele fiozinho de esperança que ainda sobrou. Aquela esperança que, quem sabe, você saiu daqui dentro do coração depois do último culto que você esteve aqui. Já reparou que quando você chega lá fora, o diabo faz de tudo para tirar de dentro de você o que Deus te colocou aqui dentro? O que Deus te deu aqui na terça, Ele quer tirar de você na quarta. O que Deus te dá na quinta, Ele quer tirar na sexta e no sábado. O que Deus te dá no domingo, Ele quer que você já amanheça sem na segunda. Mas a partir de hoje, você vai guardar tudo aquilo que Deus está te dando. Vai levantar essa cabeça, porque eu vou repetir: onde os seus olhos alcançarem, é isso que Deus fará você viver. Isso é o capítulo 13. No capítulo 14 vai ter guerra. Vai ter uma guerra. Abraão nunca foi de guerra, Fátima. Abraão nunca pegou numa espada, rapaz. Abraão não é de guerra. Só que no capítulo 14 vai ter uma guerra. E por que eu estou voltando? Para a gente entender o 15, olha, depois destas coisas. A gente precisa entender o que aconteceu antes. No capítulo 14 vai ter uma guerra. 4 reis contra 5. E os 4 reis vencem os 5. Estranho. Que são 5 reis, tem mais número de exército, mas os 4 conseguem vencer os 5. Que o que vence não é a maioria. O que vence é aquele que tem mais vontade. Então os 4 venceram os 5. Entre esses 5 que foram vencidos, estava o rei de Sodoma. Aí que é o problema. Porque Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma. E quando o rei de Sodoma foi vencido, os outros reis pegaram todo mundo que estava em Sodoma e levou para ser escravo, inclusive Ló. O sobrinho de Abraão agora virou escravo. E quando isso chega aos ouvidos de Abraão, Abraão se levanta e convoca umas pessoas. Por quê? Não é porque não está andando mais comigo que eu vou desejar o mal. Não está comendo na minha mesa, mas é meu sobrinho. Não está comigo todo dia, mas eu amo. E Abraão amava Ló. E agora Abraão, sabendo disso, vai se levantar. E Abraão vai chamar 318 pessoas. Quantas pessoas? Abraão vai levantar 318 homens para enfrentar 4 reis que venceram 5. Se esses 4 reis, pastor Vitor, venceram 5 reis e os seus exércitos, que conta é essa que Abraão fez para chamar 318 só para estar com ele? Para enfrentar e achar que vai vencer esse povo que venceu gente que era mais numerosa do que eles. Abraão levanta, Denis, chama 318 e diz: nós vamos contra esses 4 reis que venceram os 5, nós vamos tomar essas famílias de volta, inclusive o meu sobrinho Ló, que foi levado como escravo. E é impressionante que esses 318 compraram a ideia. Abraão era tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que a turma embarcava na dele, ainda que parecesse ser uma loucura. O senhor vai, está chamando a gente, estamos juntos, estou dentro. Se o Senhor está dizendo que Deus vai junto, então a vitória já é nossa. Abraão, com os seus 318, venceu os 4 reis que haviam vencido os 5. Por quê? Porque o general dessa batalha do lado de cá era Deus. E Deus não entra em guerra para perder. Eu vou dizer de novo, é quinta profética, não é? Deus não entra em guerra para perder. Nessa guerra Deus vai te dar vitória. Nessa batalha a vitória é do povo de Deus. Um com Deus é maioria, que dirá 318 com ele. Aí esses 318 e Abraão com Deus vão vencer. E quando vencem, tomam todos os despojos de guerra. O que é despojo de guerra? É tudo aquilo que é do inimigo. Só que esses 4 reis,
eles tinham aquilo que era deles, mas eles também estavam com aquilo que eram dos outros 5 que eles ganharam. Você entendeu ou não? Então é como se fosse 9 reinos, porque esses 4 venceram os 5. O que era dos 5 está com os 4. Está com os 4 o que era dos 5 e mais aquilo que já era dos 4. Aí Abraão vence os 4 e toma tudo para ele. Tudo o quê? O que era dos 5, o que era dos 4, inclusive as pessoas. Mas o que que Abraão faz? Não fica com nada. Aí o rei de Sodoma, que era aquele que onde Ló morava, o sobrinho de Abraão, quando sabe que Abraão venceu, ele vai até Abraão e diz assim, ó: fica com os despojos, com o ouro e com a prata, só me dê as pessoas, faz um acordo comigo. Capítulo 14. Aí Abraão diz assim: eu não posso fazer acordo contigo, eu não quero nada que é seu, eu não vou tocar em nada daquilo que é seu, porque se eu pegar o que você quer me dar, você vai dizer que foi você que me engrandeceu, que foi você que me fez enriquecer. Eu não posso fazer acordo contigo, porque eu já levantei as minhas mãos ao Deus Todo-Poderoso. O que é que Abraão disse? Eu não quero o que é teu, porque eu já tenho a presença de Deus. E aí, capítulo 14, isso. Ló foi liberto, Velber, vai voltar para Sodoma. Aí a gente chega no capítulo 15. E o capítulo 15 é depois dessa guerra. Depois dessas coisas. Depois destas coisas. Veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: não temas. Não temas. Como assim não temas? Ele já enfrentou 4 exércitos, que venceu 5. Já voltou com a vitória. Deus está falando de que Deus chegou atrasado? Quando Deus chegou, Deus não sabia que Abraão já tinha vencido a batalha para dizer para ele: não temas? Não temas o quê? O inimigo? Não. Não temas continuar acreditando naquilo que eu te prometi. Por quê? Porque o camarada acabou de vencer uma guerra, mas quando Deus chegou lá, ele estava de cabeça baixa e com o coração triste. E por que ele estava de cabeça baixa e com o coração triste? Porque ele não tem aquilo que é o sonho dele. Ele ainda não tem filho. Você já reparou que na vida de algumas pessoas pode acontecer um monte de coisa boa, mas se ainda não aconteceu aquilo, a pessoa não consegue celebrar, não consegue vibrar, não consegue explodir de felicidade. Por quê? Quem olha diz: ué, tem tudo para estar feliz. Mas quem está passando por aquilo sabe: o meu maior sonho eu ainda não realizei. E o maior sonho de Abraão era ter um filho. Aí vem Deus e diz, a Bíblia diz, né? Depois destas coisas, depois de tanta bênção, depois de tanta vitória, Deus olhou e viu que Abraão ainda não estava feliz. Aí Deus veio e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Irmãos, Abraão nunca havia entrado numa guerra antes, e acabou de vencer uma batalha agora. Eu vou dizer de novo: Abraão nunca havia entrado numa guerra antes, e acabou de voltar de uma batalha agora. Pergunta para mim, por quê? Porque a vida é assim. Se você nunca enfrentou uma batalha, pode ficar preparado, porque a qualquer momento se levanta uma. Ainda que a gente não queira, tem batalha que aparece. A gente não escolhe algumas guerras, elas simplesmente acontecem diante de nós, e não dá para fugir delas. Abraão não fugiu daquela batalha, ele simplesmente enfrentou a batalha. Deus deu vitória para ele, e agora vem Deus e diz para ele: eu sou o teu escudo. Sou o quê? Escudo. Ou seja, Abraão, sou eu que te protejo. Nessa guerra que você acabou de voltar, quem te protegeu fui eu, quem te guardou fui eu, quem estava na frente fui eu. Você não venceu essa batalha porque você é forte, você venceu essa batalha porque eu sou o teu escudo. E se eu fiz você vencer essa batalha, você acha que eu vou deixar você de cabeça baixa agora? Se eu te dei a vitória ontem, você acha que hoje eu já esqueci de você e parti para outro?
Você acha que eu fiz a fila andar e deixei você de lado para abençoar só o outro agora? Não, Abraão. Depois destas coisas, que coisas? As coisas que Deus fez Abraão vencer. Deixa eu melhorar isso. As coisas que Abraão só venceu porque Deus estava com ele. Então olha aqui para mim, tudo que você venceu até hoje foi Deus que te deu a vitória. Então levanta essa cabeça, porque o Deus que te deu a vitória até aqui também te dará a vitória hoje, amanhã e depois. Deus não se esqueceu de você. Eu sou o teu escudo. Escudo não é arma de ataque, escudo é arma de defesa. Já reparou que a vida também é assim? A gente mais tem que se defender do que qualquer outra coisa. É tanta gente que se levanta contra a gente, é tanta coisa que se levanta contra a gente mais precisa se defender do que qualquer outra coisa. Mas aí Deus está dizendo: eu sou a tua arma de defesa, eu sou o teu escudo. Escudo, tem duas coisas no escudo que me chamam a atenção. Primeiro, me protege daquilo que tenta me derrubar. E segundo, ninguém usa o escudo atrás, o escudo se usa na frente. Deus está dizendo: sou eu que te protejo e sou eu que vou na sua frente. Quem está comigo para dar glória? Não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Repita comigo: galardão. Em algumas traduções está recompensa. Por quê? Porque naquela batalha que Abraão acabou de vencer, o rei de Sodoma queria dar recompensa financeira a ele, e ele não quis. E todas as vezes que você rejeitar aquilo que vem da mão do homem, você está entendendo ou não? Eu vou dizer de novo. Toda vez que você rejeitar aquilo que vem da mão de homens, com certeza Deus se manifestará para te dizer: porque você não tocou naquilo, eu desço para estar contigo. Porque você não pegou naquela mesa, eu desço para ser seu provedor. Porque você não se enrolou com eles, eu vou na tua frente para te dar vitória. Eu sou a sua recompensa. Eu sou o seu galardão. Se você tivesse pego deles lá, eu não estaria contigo. Mas como você disse não para eles, eu estou dizendo sim para você. O não que você dá para coisa errada lá fora, Deus reverte em sim para a tua vida na presença dEle. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão vai falar. Quando Abraão fala, Abraão revela como está o coração. Senhor Deus, o que hás de me dar? O que hás de me dar, visto que eu ando sem filhos? Sabe o que Abraão está falando para Deus? Aquilo que por muitas vezes a gente já falou. Senhor, se eu estou obedecendo, por que eu ainda não tenho esse filho? Eu ando sem filhos. Eu vou para onde o Senhor manda, eu faço aquilo que o Senhor me orienta. Eu não toquei agora no que era de Sodoma, eu não aceitei o suborno deles, eu não aceitei coisa errada, eu não me assentei com eles já naquela mesa, porque eu sei quem eles são. Eu estou fazendo tudo que o Senhor mandou fazer, mas eu ando sem filhos. Tem hora que a nossa cabeça dá um nó, vai dizer que não. Se eu estou fazendo tudo que Deus manda, por que ainda não recebi aquilo que quero? Por que ainda não me deu Deus aquilo que Ele me prometeu? Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, Senhor. Por que meu marido ainda não se converteu? Senhor, não falta um culto, eu entrei na campanha. Por que meu filho ainda está lá nas drogas? Senhor, por que a minha causa ainda não foi julgada? Por que esse caroço ainda está no meu corpo? Por que eu ainda estou desempregado? Por que eu ainda tenho dívidas e atrás dessas dívidas vem ameaças? Por que eu ainda estou passando essa vida, Senhor, que ninguém merecia passar? Por que as coisas comigo ainda não aconteceram, uma vez que eu estou obedecendo ao Senhor? Se eu estou obedecendo, por que ainda não se cumpriu aquilo que o Senhor me prometeu? Foi a pergunta de Abraão. E depois dessa pergunta, Deus pegou ele pela mão e levou ele para o lado de fora. Ele estava dentro da tenda. Olha o que o texto vai dizer. Deus pega Abraão e leva Abraão para o lado de fora.
Você já reparou que tem hora que se Deus não tirar a gente não tem força para levantar? De repente quem te tirou de casa hoje foi Deus. Você só veio porque Deus te tirou do quarto hoje. Já aconteceu com você? De querer ficar trancado, de não querer ver ninguém, desligar o celular, apagar a luz, fingir que não está nem ali, só para não ser incomodado. Você quer ficar quietinho no seu canto. Por quê? Porque você não está bem. Porque você está fazendo tudo que ensinaram para você que tem que fazer. Você não está vendo o milagre acontecer. Você já entrou em crise por causa disso? Já quis ficar. Só que é interessante que nesses momentos em que a gente quer se trancar, que a gente quer ficar, Deus não deixa. Deus não deixa. Abraão está dentro da tenda, se lamentando e dizendo: o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai me dar, Senhor? Porque quem vai herdar tudo que eu tenho é Eliezer. Quem vai ficar com tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que o Senhor está me fazendo conquistar, como eu não tenho herdeiro, o Senhor não me deu filho. Quem vai ficar com tudo é Eliezer, que é filho de alguém que era meu escravo e agora ele se tornou meu amigo. Ele vai ficar com tudo aquilo que o Senhor me fez possuir, porque o Senhor não me deu filho. Aí versículo 5 vem e diz: então o levou fora. Abraão não queria sair dali. Deus pegou ele pelo braço e tirou. De repente eu estou pregando para alguém que não queria sair de casa hoje. Mas Deus foi lá, te pegou e te trouxe aqui. Para quê? Para fazer com você o que ele fez com Abraão. Fazer o quê? Uma aliança. Fazer o quê? Promessa. Dizer para você que ele não se esqueceu de você. Dizer para você que na hora certa esse milagre vai acontecer. Dizer para você que falta pouco. Dizer para você: acredita um pouco mais, luta um pouquinho mais. Deus o levou. É aquele dia que se Deus não puxar a gente não vem. Se Deus não catar a gente pelo braço e não sair puxando a gente não sai do lugar. A gente quer se fechar no nosso mundo e dizer: eu quero dormir e não acordar mais. Abraão estava vivendo isso. Só que Deus foi lá, pegou ele pelo braço, levou para fora. Deus levou. Olha para alguém e diga assim: ó, Deus te trouxe. Fala: Deus te trouxe. Se fosse na sua força, você não estaria aqui. A sua força não te permitiria sair da porta para fora da tua casa. A sua força estava pequena, mas Deus te trouxe. A força de Abraão não deixaria ele sair da porta para fora. Aí Deus o pegou e o levou. Aí Deus olhou para ele e disse: conta as estrelas. Ergue a tua cabeça. Conta as estrelas. Se é que pode contar. Só essa fala de Deus já demonstra para Abraão: você não vai conseguir. Deus está dizendo para Abraão o seguinte: ó, você não vai conseguir. Conta as estrelas, se é que as pode contar. Contar as estrelas. Vai ver o texto, eu já falei isso aqui várias vezes. Não era noite, era dia. E o que Deus quer que Abraão faça? Deus quer que Abraão acredite naquilo que os olhos naturais dele não estão vendo. Deus quer que Abraão acredite naquilo que as mãos dele ainda não estão segurando. Deus quer que Abraão acredite naquilo que ele ainda não está abraçando. Conta as estrelas, se é que as pode contar. Ele olha para o céu e não dá para ver estrela, porque nessa altura aqui ainda é dia, só vai anoitecer mais na frente. Deus está dizendo para ele o seguinte: eu quero que você creia, mesmo se os seus olhos naturais não estejam vendo. Seus olhos naturais ainda não estão vendo, mas se Deus hoje abrir os teus espirituais, você vai ver tua casa aqui dentro. Você vai ver sua família restaurada. Você vai ver essa porta se abrindo. Você vai se ver usando aquele uniforme daquela empresa. Você vai ver a tua casa sendo abençoada. Com seus olhos espirituais você vai ver. Levanta a cabeça, olha na direção disso, ainda que os seus olhos naturais não consigam ver. Eu quero que você olhe na direção. Olhe na direção daquilo que os seus olhos naturais ainda não conseguem enxergar. Olha, conta, se é que as pode contar.
Deus quer que Abraão olhe para ele e diga: Senhor, eu creio. Deus nos trouxe aqui para ouvir isso também da gente, sabe? Senhor, eu creio. Meu marido ainda não está aqui, mas eu creio. Meu filho ainda está lá, mas eu creio. Eu ainda estou com uma enfermidade, mas eu creio. Olha o testemunho da irmã aqui, ó. Eu ainda estou passando por isso, mas eu creio. Olha para o teu irmão e diga para ele: creia. Ainda que você não esteja vendo, creia. Creia. E depois que Deus manda Abraão olhar para o céu, para contar a estrela, que os olhos naturais não conseguem enxergar, Deus diz assim: agora me traga 5 animais aqui. Deus vai pedir os animais aí, Deus vai ser específico. Deus pede 5 animais. Para quê? Para que houvesse ali agora um pacto. Abraão está vindo da Mesopotâmia, e ele sabe muito bem qual era a lei que regia aquela região naquela época. Era o código de Hammurabi. E no código de Hammurabi, irmão, presta atenção, não havia contrato como o Denis faz aí, contrato para você ir no cartório e assinar. Então, como eram feitos pactos, contratos? Era assim, com sacrifício e pisando no sangue. Se eu fosse fazer um acordo com você, a gente traria animais, sacrificaria os animais, cortaria os animais no meio, deixaria metade de um lado, a metade do outro, o que faria com que o sangue desses animais escorresse para esse corredor. Eu ia daqui para lá, pelo meio do corredor, pisando no sangue, e voltaria. E depois você faria a mesma coisa, viria daí até mim, pisando no sangue, e voltaria. Ali estava sendo estabelecido um acordo, um pacto, um contrato. E é exatamente isso que Deus vai fazer com Abraão aqui. Deus vai dizer para ele: traga os animais, parta no meio. Abraão traz os animais, parte os animais no meio, formou-se o corredor. Só não parte as aves. E agora o texto vai dizer que as aves de rapina, quando olham e vê que tem animais mortos e sangue no chão, as aves de rapina descem para querer comer esses animais. Mas Abraão começa a enxotar essas aves de rapina. Só que de repente o texto vai dizer que um grande sono veio sobre Abraão. Abraão dormiu. Deus chama Abraão para fazer um pacto e Abraão dorme. Deus fez Abraão dormir. Pergunta para mim, Denis, por quê? Porque nesse pacto, Denis, nenhum dos dois lados podia falhar. Dentro desse pacto, naquela região, se um dos dois lados falhasse, Adalto, a pena seria a morte. Só que Deus não queria matar Abraão, porque ainda tinha promessa para cumprir na vida dele. Eu vou dizer de novo: Deus não queria matar Abraão, porque ainda tinha promessa para cumprir na vida dele. Mas aposte daí, e daí que Abraão iria errar no capítulo 16, falhar no capítulo 17, e Deus sabia que Abraão ia errar. Se Deus deixa Abraão passar no meio, Deus ia ter que matar Abraão no capítulo 16, a promessa não ia se cumprir. Aí o que Deus fez? Fez Abraão dormir. E quando Abraão dorme, Abraão não passa pelo sangue. Porque se Abraão passa pelo sangue e no capítulo 16 deita com H, Deus mata ele. Ele dorme, não passa pelo sangue. E o que o texto vai dizer? Aí vem a noite, e quando vem a escuridão, Abraão está dormindo, e se viu agora uma tocha de fogo. Deus desceu como fogo, passou de um lado e passou para o outro lado, no meio do corredor pelo sangue. O que é isso? Era Deus cumprindo a parte dele no pacto. O que Deus está dizendo para Abraão com isso? Abraão, você falha, mas eu não falho. Você erra, mas eu não erro. Ainda que você seja infiel, eu permaneço sendo fiel. O que Deus está fazendo com Abraão? Deus está dizendo para Abraão o seguinte: eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. E olha o que Deus vai dizer para ele depois desse pacto: a sua descendência será escravizada. A sua descendência será escravizada. A 4ª geração tornará para cá.
mas a sua descendência será escravizada. Deus estava falando do cativeiro do Egito. Deus disse para ele: olha, 400 anos estará debaixo da servidão. Deus está falando para um homem que não tem nenhum filho, que a descendência dele será escravizada. O que é isso? Abraão não tem nenhum, mas Deus já sabe qual vai ser o futuro de todos. Abraão nunca viu o filho, mas Deus já está vendo até o futuro como é que vai ser. Sabe aquilo que você ainda não viu? Deus já preparou tudo até lá na frente. Sabe aquilo que você ainda não pegou? Deus já tem planos para você e para isso aí até lá na frente. Sabe aquilo que ainda não está na tua mão? Já está na mão de Deus, e Deus já tem projeto lá na frente. Quando Abraão acorda, Deus já havia passado pelo sangue. Aí Deus vai dizer para ele: olha, vai ser peregrina a sua descendência, será escravizada, mas eu vou julgar a nação que escravizar os seus descendentes, e vou tirar os seus descendentes de dentro daquela terra. Só que quando eu tirar, eu não vou tirar de lá escravos, eu vou tirar eles de lá com grande riqueza. Eu vou tirar eles de lá com grande riqueza. Abraão, deixa eu te dizer uma coisa. Você está triste porque você não tem um filho, mas eu estou dizendo para você que eu vou te dar uma nação inteira. Essa nação inteira virá através de você, e essa nação inteira provará do meu poder. Essa nação inteira provará da minha fidelidade. Essa nação inteira eu vou sustentar com maná no deserto. Essa nação inteira eu vou fazer beber água da rocha. Essa nação inteira provará da minha glória. Abraão, você não tem noção do que Deus pode fazer só para cumprir algo que te prometeu. Dá para você entender que naquele dia Deus desceu, pegou um homem pelo braço, um homem, levou para fora da casa, mandou ele olhar para o céu e contar a estrela de dia. Depois mandou ele trazer sacrifício, ele trouxe. Ele prepara o sacrifício, Deus coloca ele para dormir, passa pelo meio do sacrifício, fazendo a parte que cabe a ele num sacrifício, e ainda diz para esse homem: eu vou abençoar você, e eu vou abençoar a sua descendência. Apóstolo, o que é isso? Não tem limite para Deus. Eu estou terminando. Apóstolo, o culto hoje está diferente. É para você entender que aquilo que você está chorando aí, dizendo não vai acontecer, olha aqui para mim, engole essa voz de choro, porque isso aí é pequeno demais diante daquilo que Deus está dizendo que vai fazer na sua vida. Você está chorando por coisa pequena, mas Deus tem para a tua vida é coisa grande. Você está chorando por algo que ainda não aconteceu, só que isso aí que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, nem se compara ao que Deus já preparou para você. Engole essa voz de choro, levanta essa cabeça, porque o que Deus tem para você é coisa grande. Quem está comigo dá glória a Deus aí. Fique em pé, irmão. Eu vou terminar com você de pé. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus passou no meio, fazendo o pacto com Abraão. Deus passou. Por que Deus não deixou Abraão passar? Porque se Abraão passasse ali no meio, pisando naquele sangue, Abraão não poderia ter falhado no capítulo 16. Se Deus deixa Abraão passar, e Abraão deita com Agar mais na frente, que é logo no capítulo seguinte, Deus ia ter que matar Abraão, porque Abraão quebrou o pacto. O que é isso? É misericórdia. Você parou para pensar que todos nós que aqui estamos, nós já demos motivos a Deus para Deus matar a gente? Ou será que você nunca deu? A gente já deu motivo a Deus para Deus matar a gente. Só que ao invés de matar, Ele fez promessa para Abraão. Abraão, dorme. Ele põe Abraão para dormir, para não matar. E quando Abraão acorda, olha o que Ele diz para Abraão:
Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o Egito até o grande Eufrates. E Deus vai enumerar as terras que está prometendo aos descendentes de Abraão. Naquele dia Abraão só falou para Deus uma coisa, que queria um filho. Mas Deus não foi ali para dizer para ele: eu vou te dar Isaac. Não. Abraão, eu vou te dar muito mais do que aquilo que você está esperando. Fecha os olhos, fecha. Porque eu creio que eu estou pregando para pessoas hoje que não foi você que veio, foi Deus que te trouxe. Irmãos, hoje eu estava legal não, uma gripe forte. A maior parte do dia hoje foi na cama. Tomei remédio e apaguei. Até pedi que cancelasse os gabinetes que eu tinha aqui hoje. O meu corpo hoje não teria a menor condição de estar aqui. Hoje não fui eu que vim. Hoje foi Deus quem me trouxe. Tem dia que é assim. Tem dia que é Deus que traz a gente. Tem dia que é Deus que levanta a gente. Tem dia que parece que Deus está atrás assim, empurrando a gente, dizendo: vai, vai porque eu sei que você consegue, vai porque eu estou contigo, vai. E talvez hoje tenha sido um dia assim para algumas pessoas aqui.